Então, você que é pai, você que é cuidador, mãe, precisa perceber e conversar. Estimular a criança, ter estímulos. Como que eu faço isso, Viviane? Como que eu faço isso? Olá, preciosos! Tudo bem com vocês aí? Aqui estamos nós, né? Falarmos um pouquinho sobre a diferença, né, de crianças com transtornos e crianças sem transtornos. O porquê disso? Porque tem alguns nomes, né? Uns falam atípicas, crianças típicas e crianças atípicas, neurodivergentes. Então, tem algumas nomenclaturas. E aí a gente vai falar sobre um pouquinho sobre crianças atípicas e crianças típicas. O que são crianças atípicas? Né? São crianças com transtornos, com alguns dos transtornos. A gente pode dizer o seguinte, que todos nós temos algumas dificuldades em algumas áreas da nossa vida. Né? Alguns gostam mais das áreas exatas, outros das humanas, outros, né, gostam de matemática, outros gostam mais da linguagem. Mas o que difere isso? Porque se todos nós, Viviane, temos algumas dificuldades. O que difere é aquele que traz dificuldade, aquele que traz prejuízo, aquele que sai fora da normalidade, bem fora da normalidade. O que alguns agora, né, estão mais preocupados, né, como diagnosticar esses transtornos. Então, nós vamos falar disso, sobre crianças atípicas e crianças típicas. Então, nós vamos lá. Vamos falar sobre as memórias, né? Como que a criança atípica ela reage diante das memórias, da memória. Não vou me aprofundar aqui, não, porque são vários tipos de memórias, tá bom? Mas vamos lá. Problemas ao lembrar de instruções. Você fala para uma criança, você fala assim: ó, vai lá na cozinha, pega o chaveiro e o copo que está em cima da mesa. A criança, antes de chegar, ela já esqueceu o que é que você pediu. Ah, Viviane, mas ela é distraída. Então, que tipo de distração? A distração está trazendo prejuízo? Né? Porque quando é criança, a gente acha bonitinho, quando é pequenininha, acha tudo bonitinho. Mas e aí, quando chega lá dentro da escola, porque é na escola realmente que você vai mostrar mais, né, quem é você. E aí, quando você chega lá na cozinha, pede a criança para chegar lá, e chega lá na cozinha, a criança não sabe, não lembra o que foi falado. E aí, quando a criança é típica, ela já vai direto, já faz, muitas das vezes faz mesmo, volta e faz até além. Olha, mãe, você falou um copo, mas tinha dois copos. Lembra até que tinha mais alguma coisa. Mas a criança que tem alguma dificuldade, a memória, a questão a criança que às vezes fala assim, a criança é muito avoada, voada, né? Depende de onde que você está escutando aí, tem alguns nomes, né? Avoada, voada, sonsa, né? Falam assim. Mas você não presta atenção no que eu estou te falando. Esse tipo de instrução é para uma criança com 5 anos de idade, com 6 anos de idade, né? Não estou dizendo para uma criança de 2 anos, você vai lá, pega o copo assim, faz isso, pode acontecer, tem criança de 2 anos que já faz. Mas uma criança de 5, 6 anos, ela precisa estar fazendo isso. Fazendo algo que você vê que ela dá conta, porque são os marcos do desenvolvimento, quando nós vamos falar isso mais lá para frente. Estou falando bem breve. Dificuldade em reter números para cálculos, que é o meu caso, né? Perguntava para mim assim, 6 mais, eu sei, 5 mais 5, 10, mas se for colocasse assim, 6 mais 5, era só colocar mais um, né? Mas eu não conseguia, eu tinha que contar nos dedos. São cálculos simples. Dificuldade em lembrar e escrever. Na hora que está escrevendo, palavras simples. Palavras que já aprendeu, que já passou por esse processo de aprendizagem, mas na hora de escrever tem uma dificuldade imensa de escrever aquilo que está passando aqui no cérebro, né? Vamos supor, faz um bilhete aí, preciso de buscar pão todos os dias na padaria da esquina. Aí na hora de escrever padaria, esquece de escrever padaria, come a palavrinha, né? Todo dia, coloca só o T e o dia, não escreve, não termina de escrever a palavra, porque acredita que já falou, já pensou, mas na hora da escrita não dá conta, come as palavrinhas. Isso tudo são algumas dificuldades e são indícios de que tem alguma coisa, que tem algum transtorno. Vamos lá.
aqui, tô com a colinha aqui, uma fadiga, né? Tem criança que tem fadiga, criança em fadiga tem. Geralmente tem que esforçar muito mais para poder fazer algo. Coisas assim, que às vezes acontece na família quando tem dois filhos, ou que é primo, que fica, né, pensando assim, não, mas fulano já faz isso, mas aquela criança, o meu outro filho de 5 anos já fazia isso. E aí você começa a comparar, que não é bom, você deve comparar, né, a criança com ela mesma, mas você acaba comparando. E aí, a criança de 6 anos, a outra fazia, e agora de 6 anos, que está com 6 anos, não consegue fazer. Então, acompanhar, né, o trabalho, que leva ao aumento do cansaço, estresse e também ansiedade. Com tudo isso, a criança não consegue fazer, manda uma, manda duas, manda 3 vezes, repete, e a fala, o que você pronuncia, né, o que você diz, a família diz, principalmente o pai e a mãe, quando sai da boca do pai e da mãe, que você não consegue, seu irmão conseguia, você não fez, ah, mas também é sonso, né? Ah, mas você imagina você falando isso várias vezes para a criança, ela vai entrar num nível de estresse muito grande. E cada um tem um jeito de expressar, de se expressar. E aí vai trazer prejuízos. Uns vão ficar quieto, calado, na dele, vai ficar quietinho, tanto faz, tanto fez, mandou fazer, vai fazer. O outro não, o outro vai brigar, vai xingar, vai bater. E aí vai dar o quê? Está trazendo prejuízo não só para a criança, mas para outras pessoas ao seu redor. Vamos lá falar da sensibilidade, é sensível, né? Às vezes chora demais, ou não chora nada. Gente, tudo que sai do normal, você tem que observar. Quando você fala com a criança assim, uma criança de 3 anos, você pergunta para uma criança de 3 anos, uma palavra, fala uma palavra, e a criança não fala. Vamos lá, fala. A criança de 3 anos, ela precisa estar falando, né? Uma frase já. E a criança não fala, só fala para uma palavra, olha lá, bo, ba, da, ou não fala nada. Tem alguma coisa. Precisa, não estou falando que todas, mas tem, com 3 anos de idade, precisa de pronunciar, precisa de falar frases, precisa de se expressar falando, né? Observa e fala. E a criança não fala nada. Ah, ela fala sim, ela fala. Fala como? Aí a gente pede para a família falar. Ela lá em casa ela fala, mas fala como? O que ela fala? Pronuncia para mim o que a sua criança está dizendo. E aí a família percebe que ela não está falando. E aí fala, ah, mas o pai dela não falou. Ah, mas a avó dela não falou. Ah, mas a tia é assim mesmo. Mas então, hoje, nós temos como fazer um diagnóstico mais preciso, conversar com a pessoa, conversar com a família, fazer uma anamnese, né? Tudo, o que é anamnese? É isso aqui que a gente está falando, mas eu estou perguntando para a família o que é. Se falou com tantos anos, se não falou com tantos anos. Então, uma criança, ela precisa estar falando frases, pronunciar palavras corretamente com 3 anos de idade. E aí a gente tem visto muito hoje, crianças com 3 anos de idade não falam, não conversam com a família, e a família diz que está normal. E aí, ah, mas todo mundo quer colocar transtorno no meu filho, na minha filha. Gente, observa e vá procurar ajuda. Vão descartando, ah, não é autismo, ah, não é TDAH, ah, é só tem alguma coisa na língua, ou não está escutando bem. É isso, pode ser outras coisas, pode ser transtorno, pode não ser transtorno, mas a fala, a pronúncia da fala, a pronúncia das palavras, o falar da criança com 3 anos, está falando muito bem, é essencial, né? Com 1 ano balbuciando, tem criança que fala com 1 ano, mas né, tem criança que já fala, mas tem criança que não falam, mas observa-se, estimula essa criança o tempo todo, conversa com a sua criança. Conversa, é uma coisa que não está acontecendo, né? Está tendo muitas crianças hoje em dia que não estão conversando, que não estão falando, porque o pai, nem a mãe e a família não falam com a criança. Então vamos lá, outra coisa. O que você pode fazer para a criança quando ela tá desestimulada? A minha criança não tudo que eu apresento para ela, ela não quer. Acende um alerta aí.
Como é que é? Se você dá um brinquedo, ela não percebe o brinquedo. Se você fala com ela, não percebe ela não percebe o que você está dizendo. Você está falando, pronunciando alguma coisa, conversando com ela. Alerta. Se ela é alerta, conversa com ela sozinha, conversa com ela junto com colegas ou junto com a família, com os amiguinhos. Observe essa criança. Coloca música para ver se ela está percebendo que teve diferença de música para fala. Então, comece a fazer isso em casa, conversando com a sua criança, estimulando, dá um jogo para ela, né? Aí, às vezes, pega o quê? Pega o celular, pega e entrega para a criança. O que ela vai fazer? Ela vai querer isso aqui mesmo. Ela não vai querer falar, não, é? Para que ela vai falar? Aqui, sendo que aqui ela comanda, né? Então, a criança de até 3 anos, você precisa comandar, você precisa perceber que essa criança está percebendo o ambiente ao redor dela. Então ela levanta, ela pula, ela pega alguma coisa, aí você coloca uma criança lá e ela fica quieta, ou alerta. Ou você coloca brinquedos para brincar, para a criança brincar, e ela não presta atenção em brinquedo nenhum ou não brinca com nada. Com nada. Não estou querendo dizer que você, às vezes, a criança ela não quer aquele brinquedo, mas quer outro, quer panela, quer coisa da cozinha. Porque a criança ela precisa jogar fora, pegar, jogar, tirar, jogar as coisas do alto para escutar o barulho. A criança até dessa faixa etária, de criança ela precisa fazer isso. Ela tem necessidade de explorar todo o ambiente. E aí você percebe que ela não está explorando, que ela não quer, né? Ela não consegue. Não é que ela não quer, ela não está conseguindo. Então o que você deve fazer? Procurar ajuda. Ah, vou procurar quem, Viviane? Vai procurar o pediatra da criança. De uma vez, fala com ela, olha, está acontecendo isso e isso, Viviane, mas posso procurar uma professora, posso procurar um psicopedagoga, eu posso procurar um neurologista? Não, vão com calma. Procura o pediatra, ou procura uma professora mesmo, psicopedagoga, porque eu tenho certeza que ela vai fazer analisar, fazer alguns testes e vai encaminhar você para um neuro, ou para um pediatra. Então, mas não deixe de procurar. Não deixe de estabelecer um tempo, porque precisa de ter tempo para cada aprendizagem, para cada processo. A criança precisa estar fazendo com 1 ano isso, com 2 anos ela precisa estar fazendo aquilo, com 3 anos ela precisa de conversar, ter um diálogo com você, dentro da faixa etária, né, gente? Vai falar aquilo que ela, do mundo dela. Você precisa de perguntar, ela precisa de responder. E ela não está fazendo? Alerta. Vamos lá se alertar para isso. Outra coisa, né? Se a criança observa, se está te escutando, se ela está te enxergando, que tudo isso traz transtorno, traz uma dificuldade para a aprendizagem, né? Então, às vezes a criança nessa faixa etária, ela está na escola, às vezes não, ela está lá com a família, não está numa creche ou numa escola. Então, você que está dentro de casa, você que é mãe, você que é pai, você que é cuidador, brinque a criança nessa faixa etária. Com 5 anos de idade, até os 5 anos, ela precisa de brincar, explorar o ambiente que ela está vivendo. E aí você percebendo, você vendo que ela está explorando, você estimulando, você vai perceber a dificuldade. Você vai conseguir, olha, é mesmo, ela não está falando. Ou ela só está olhando para um lado. Ou ela não está me escutando. Então, vão procurar o profissional específico para cada, né, para aquilo que você está percebendo. Às vezes você percebe que a criança não está escutando. Acontece isso. Na escola, a criança dentro de casa, né, chora, ou às vezes a mãe faz antes da criança pedir, porque já acostumou. Aí na escola não, na escola vai para a creche, vai para a escola, aí começa. Não, depois veio para a creche, depois veio para a escola, começou a ver os transtornos. Não, gente. Muitas vezes já tinha, mas não foi percebido. Então, você que é pai, você que é cuidador, mãe, precisa perceber e conversar. Estimular a criança. Ter estímulos. Como que eu faço isso, Viviane? Como que eu faço isso? Estudando. Né? A gente costuma dizer que a gente estuda para tudo. Uma coisa aqui que eu acho muito importante. A gente estuda para tudo. A gente estuda para ser médico, para ser professor, para ser dentista, seja lá qual for a profissão. Mas para ser mãe, para ser pai, a gente não estuda.
A gente acha que vai vir tudo assim, ó, olha que legal, não vai vir, não veio. E a partir de agora, entenda isso. E não vai vir mesmo. E as coisas estão tendo mais, a gente está tendo mais dificuldade ao mesmo tempo de entender a nossa criança. A gente tem vários meios, né, várias formas para poder aprender, porque vocês estão aqui, estão me escutando, é porque querem aprender, mas ao mesmo tempo não usa as ferramentas certas. Então aqui eu tenho certeza que você vai aprender aos poucos, começar a compreender quem você é primeiro. Lembra lá, né? Se você não viu os outros vídeos, lembra, conhece você primeiro, se conhece, e depois para você ensinar e estimular sua criança, seu filho, ok? Tá bom? Nós vamos falar mais um pouquinho, tá bom? Volta aqui, dá um like, envia para alguém que você vai precisar. Tenho certeza que alguém, se você não precisa, alguém vai precisar. Até logo, preciosos!